paz, tudo bem? Estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série Coloque Sua Casa em Ordem. E hoje eu quero falar sobre reconstrução. Uma das coisas mais bonitas que eu já li na Bíblia, uma das coisas que mais mudou a minha vida, foi quando eu me deparei com a passagem de Neemias. Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele estava ali servindo ao rei, né? Ele era um homem fiel. E naquela época, os copeiros, eles tinham o dever de experimentar todas as refeições antes do rei sentar à mesa e comer. Então era um cargo de muita responsabilidade. E eu fico imaginando, né, como que é uma pessoa ter que estar preparada todo o tempo para a morte, né? Porque um rei, para ele se tornar rei, ele com certeza, além de todos os méritos que ele possa ter, né, como pessoa, ele também teria muitos inimigos, né? E um copeiro, ele é um cargo de confiança porque ele tem que estar preparado todo o tempo para a morte. Porque se uma daquelas comidas, daquelas bebidas, daquele vinho, de tudo que o rei consumia, estivesse envenenado, ele seria o primeiro a morrer. Na verdade, ele estaria fazendo isso para proteger o rei. Então esse cargo é um cargo de confiança muito estimado na Bíblia, porque ele tinha que ser um homem de confiança para estar ao lado do rei como copeiro. E eu quero dizer algo para você já a partir daí. Você tem sido uma pessoa de confiança dentro da tua casa? Você estaria disposto a morrer, a entregar a sua vida, se sacrificar pelos seus filhos, pelo seu esposo? Você que é homem, estaria disposto a se sacrificar pela sua esposa e pelos seus filhos? Eu digo isso porque a gente nunca deve desistir daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A gente nunca deve deixar de lado a responsabilidade que temos, né? Por nenhum tipo de sentimento, por nenhum tipo de controvérsia. Por quê? Porque nisso estaremos colocando em risco a pessoa que amamos, a pessoa que Deus confiou em nossas mãos. E eu fico pensando em Neemias, um homem simples que temia Deus, que tinha dentro dele a palavra, que tinha o amor transbordando dentro dele, e ele estava todo o tempo preparado para o que desse e viesse. E por conta disso, né, nessa época, Jerusalém passou por uma crise muito grande. E no meio dessa crise, seus muros foram derrubados. A cidade dele, a cidade que ele amava, a cidade dos seus familiares. E Neemias sentiu essa dor na alma quando ele ficou sabendo disso através do seu irmão. Ele sentiu essa dor na alma e ele se lamentou muito. Ele começou a orar muito, o seu semblante se entristeceu. Ele orou e jejuou por muitos dias por Jerusalém. E eu fico imaginando quantas vezes nosso casamento, a nossa família, se vê numa situação de queda, se vê numa situação que os muros começam a cair, que os relacionamentos começam a cair. E o que nós fazemos? Muitas vezes nos iramos, nos revoltamos, até mesmo nos entristecemos, mas o que fazemos? Será que ficamos parados, só vendo a situação e não fazemos nada? Ou será que deixamos crescer dentro de nós uma revolta, uma raiva, uma mágoa? Sabe, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que o muro, ele pode ser tanto benéfico
quanto maléfico. Porque muitas pessoas se escondem atrás de um muro. Se escondem. E outras apenas se protegem. Existe uma grande diferença de você se esconder e de você se proteger. O muro, ele serve para nos fortalecer, nos proteger dos nossos inimigos e não para nós nos escondermos. Então nós temos que estar preparados para o propósito que Deus coloca nas nossas mãos. O que eu quero dizer a você: levante o seu muro. Levante o seu muro. Comece como Neemias começou. Primeiramente, orando, colocando nas mãos daquele que nos capacita toda essa estrutura que foi derrubada. Você falar para Deus: Senhor, eu não aguento mais viver desta maneira dentro da minha casa. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, porque muitas vezes nós somos os culpados deste muro ter caído, deste relacionamento ter caído, desta amizade, dessa cumplicidade, desse carinho, desse afeto, desse respeito ter caído. Muitas vezes somos nós quem derrubamos o muro. E o que será que nós temos feito? Será que nós temos lutado para levantar esse muro? Neemias orou, Neemias chorou, Neemias jejuou por muitos dias. Ele não se conformava de ver os seus familiares sendo atacados pelos inimigos, as suas mulheres sendo levadas a cativo, seus filhos sendo levados a cativeiro, os homens da cidade sendo mortos, tudo por domínio. E é isso que o diabo tem feito muitas vezes dentro da nossa casa. Tem colocado pessoas sobre um jugo terrível, sobre uma tristeza, sobre mágoas, causando separações, levando seu esposo embora, divisões, brigas, contendas. E o que nós temos feito? Muitas vezes nada. Temos só observado aquilo e não temos agido conforme a palavra nos ensina. Neemias se entristeceu, mas ele buscou o Senhor, ele não ficou parado. E eu quero ler para você essa passagem que diz assim: Neemias 1. As palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estendeu eu e Suzã a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias, e estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. É o que nós precisamos fazer. Olhe para a situação da tua casa. Como ela está hoje? Como estão seus filhos? Como está seu casamento? Faça como Neemias. Separe um tempo do seu dia. Busque ao Senhor. Ore, jejue. Porque eu vou te falar algo, e você já deve ter ouvido isso. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. E se Neemias aqui, ele passou dias orando e jejuando, é porque ele sabia que por detrás de toda aquela miséria, de tudo aquilo que estava acontecendo com Jerusalém, existia uma legião espiritual.
Muitas das nossas guerras que vivemos no nosso dia a dia, existe um mal por detrás. Porque o mal não quer que nós vençamos. O mal não quer que nós nos alegremos no Senhor. O mal não quer que a nossa família seja restituída. E no versículo 11 ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Olha que oração inteligente. Estejam atentos os teus ouvidos para a oração daqueles que temem ao teu nome. Devemos temer a Deus, não ao diabo, não à situação, mas a Deus que tudo pode. Às vezes nós temos mais medo do que o diabo pode fazer na nossa vida, no nosso casamento, do que Deus pode fazer, do que Deus pode trabalhar, do que Deus pode restituir. E muitas vezes deixamos de obedecer a Deus para fazer a vontade do mal, dando lugar à ira, à revolta, às contendas, à dúvida. E deixamos de temer a Deus, aos seus ensinamentos, ao que a palavra nos diz. Eu costumo dizer assim, que quando duas pessoas discordam de algo, as duas devem parar, pegar a palavra de Deus, que é a Bíblia, e buscar em Jesus a solução para o problema. E aquele que está errado deve ser humilde para reconhecer quando é Deus que está falando. E outro detalhe, às vezes Deus vai falar sim através da sua esposa, às vezes Deus vai falar sim através dos seus filhos, Deus vai falar às vezes através do teu marido. Então, numa casa, numa família, nós temos que estar atento quando uma pessoa está sendo usada por Deus para nos orientar. Devemos estar atentos, temendo a Deus. E aqui ele diz assim também: e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro do rei. Ele estava pedindo para ser usado, para restabelecer Jerusalém, porque ele tinha entendido o chamado dele. E você? Será que você entende o teu chamado? Será que você pode orar e pedir a graça de Deus na sua vida para restabelecer algo que está errado dentro da tua casa? Isso é muito bonito, muito bonito. E sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. O rei, ele era tão íntimo do copeiro Neemias, que quando ele foi servir ao rei, o rei olhou para o semblante dele e viu que algo estava errado. Olha o grau de intimidade, a importância e a responsabilidade que um tinha para com o outro, o reconhecimento. Porque o rei reconhecia que ele era importante ali. Que se não fosse ele, talvez o rei já teria até morrido, porque ele era a pessoa que estava atento a todos os detalhes. Então, qual é o grau de intimidade que você tem tido dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu esposo? Qual é o grau de intimidade que você tem quando você olha para o seu esposo e percebe que algo está errado? Quando você olha para sua esposa e percebe que algo está errado? Quando você olha para os seus filhos e fala assim: meu Deus, tem alguma coisa acontecendo. Para você poder
tomar a posição de começar a orar e buscar pelos seus. E Neemias pediu licença ao rei para poder ir até Jerusalém e fazer a obra naquele lugar. E o rei concedeu a ele essa graça e ainda lhe deu condições necessárias para restabelecer os muros de Jerusalém. Porque o rei confiava em Neemias. Eu quero que você, através desse vídeo, que você reflita sobre a situação da tua casa. E que Deus venha te dar a graça de ser um canal de bênção para a tua família, para o teu casamento. Eu quero que você, através desta palavra, se você quiser ler essa história muito bonita, que vai muito mais além do que eu possa falar aqui nesse vídeo, Deus vai te dar ainda mais direção e visão de como agir diante dos muros que possam estar derrubados na sua casa. Eu quero que você tome essa posição de lutar pelos seus, de lutar pela sua família. Nunca desista deles, nunca desista da sua família. Nunca deixe de orar, nunca deixe de jejuar, nunca deixe de buscar. Porque é através de você, mulher, homem, filho, que o grau de relacionamento com Deus pode ser maior. Os muros podem se erguer, a intimidade possa vir a acontecer e vocês possam ser bênçãos diante de toda a luta que estão passando. E eu quero te dizer algo. Não pense que será fácil. Não pense que será simples, porque Neemias enfrentou muitas lutas. Muitas pessoas tentou fazer com que ele parasse de lutar por Jerusalém, de reconstruir os muros. Muitas pessoas caçoaram dele. Muitas pessoas iam até ele querendo que ele desistisse, mas ele não desistiu. Ele não parou, ele não se deixou desviar a atenção dele para o foco, para aquilo que ele acreditava que ele foi chamado. Então eu quero te pedir isso. Tome uma posição e não desvie dela. Não deixe ninguém tirar a sua atenção. Não deixe ninguém fazer você desistir da tua casa, da tua família. Coloque a tua casa em ordem. Neemias colocou a casa dele em ordem. Neemias foi até a casa dele e lutou pelos seus, buscou pelos seus, reergueu os muros, protegeu os seus, amou e cuidou e colocou cada um para também lutar, para também restabelecer, para também usar as ferramentas que tinham contra o mal. E é isso que eu quero deixar para você nesta manhã. E eu quero lhe pedir, não desista. Não desista, coloque a tua casa em ordem, não desista, ergue esses muros. Restabeleça a alegria dentro da tua casa. Busque o Senhor, jejue, ore. Trace metas de oração, de busca, de intercessão pela tua casa. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, que palavra linda e poderosa. Eu sei, meu Deus, que essa pessoa que está ouvindo este vídeo, ela vai conseguir restabelecer os seus muros. Ela vai conseguir colocar a casa dela em ordem. Ah, Pai, eu não estou dizendo nada aqui da qual eu já tenha passado. O Senhor sabe quantas e quantas vezes eu tive que parar para restabelecer os meus muros, porque o inimigo tentou derrubar. Ah, Senhor Jesus, e eu te louvo e te agradeço por cada vitória, por cada sabedoria que o Senhor me deu, e eu sei que através da minha vida almas podem ser ganhas, e outras almas ganhando outras almas, e assim formaremos uma grande corrente, Senhor. Então, meu Deus, eu quero te pedir que essa pessoa que esteja ouvindo esse vídeo, assim como eu fui abençoada, o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa ajudá-la a restabelecer os seus muros, seu relacionamento,
colocando em ordem a tua casa, salvando a tua família. Ah, Senhor Jesus, que possa haver um grau de intimidade muito grande entre eles, que eles possam entender o chamado do Senhor, o propósito do Senhor na vida deles. Então, meu Deus, eu te peço, abençoa-os agora, dê a direção da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E eu te louvo e te agradeço por tudo, desde já. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e te faça grande e te faça prosperar em nome do Senhor Jesus.